que não seja este planeta caótico. Entretanto, o surpreendente é que João não discursou sobre a alegria fragmentada e passageira que sentimos, vez ou outra, mas a respeito da alegria. Olá, tudo bem com você? Mais uma temporada que iremos passar juntos, né? Eu e você aqui estudando a lição da Escola Sabatina. E o tema geral da lição da Escola Sabatina destes 13 episódios, desta temporada de 13 semanas, desse trimestre, é descanso em Cristo. Então, aproveite para estudar mais sobre a temática que promete. E o tema de hoje, a lição de número 1, é vivendo em uma sociedade que não para. O verso para memorizar, eu vou ler para você. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Isso está escrito em Salmo, capítulo 84, versículo 2. Que texto, né? Poderoso. Vamos estudar durante esses 3 meses justamente sobre como descansar em Jesus Cristo. Como é importante a gente descansar em Deus, né? Em um mundo que não quer parar, uma sociedade que não quer parar e é só acelerada. Um livro escrito por Byung-Chul Han, intitulado Sociedade do Cansaço, defende que uma das principais características da sociedade do século XXI é uma espécie de esgotamento diante das demandas exigidas. O autor apresenta a realidade de um mundo que está cada vez mais ocupado com atividades, trabalhos, agendas e que separa pouco tempo para descansar. Parte dessa mudança se deu por conta das tecnologias. Tudo se tornou mais veloz, você não acha? Mais acessível. Porém, nós continuamos humanos e com limitações humanas. E no meio de tanta correria, somos facilmente levados a extrapolar nossos limites, enfrentando a realidade de um interessante pensamento que declara: somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Pura realidade. No meio deste caos, um antigo mandamento divino se torna imperativo para quem deseja ter saúde física, mental e espiritual. O 4º mandamento da lei de Deus, a observância do sábado, é um memorial de que a humanidade não foi criada para ser uma máquina de trabalho. O ser humano tem outras prioridades na vida que precisam de uma fatia de tempo de qualidade. Por isso, mais do que nunca, a santidade do 7º dia da semana precisa ser relembrada para um mundo cansado, exausto. O 4º mandamento da lei de Deus começa de forma distinta das demais ordens. Ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. O verbo aqui inicial deixa claro que no Monte Sinai, Deus estava trazendo uma ordem nova ao povo de Israel. O mandamento sobre o descanso havia sido deixado para a humanidade desde a criação. Porém, perceba que no contexto da entrega das tábuas dos 10 mandamentos, o povo de Israel havia acabado de sair do Egito, onde tinham vivido como escravos por cerca de 400 anos. Como escravos, eles trabalhavam todos os dias unicamente para atender aos desejos de um governador que não tinha a mínima preocupação com o bem-estar deles. Em Êxodo capítulo 5, é relatada a exigência do faraó de que o povo trabalhasse mais, mesmo com condições piores de trabalho. Ou seja, com menos palha. Escravos não tinham direito a descanso. Por isso, no Monte Sinai, ao contemplar um povo recém-liberto da escravidão, Deus relembrou algo que no contexto do trabalho do Egito eles haviam esquecido: o dever e a necessidade do descanso, tanto para a vida física
como para a espiritual. Traçando um paralelo com a nossa realidade atual, é possível aplicarmos de forma espiritual a necessidade de muitos escravos que vivem no Egito moderno de se lembrarem da ordem dada na criação. Não podemos viver apenas para satisfazer desejos que nos escravizam, sacrificando no altar do trabalho outras prioridades da vida. O descanso é parte importante da existência. É nele que recarregamos as baterias e nos permitimos lembrar que existem coisas mais importantes do que acumular riquezas. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É uma ordem tão necessária em nossa sociedade de escravos do negócio, cansados pela correria do dia a dia, como o foi no Monte Sinai para o povo liberto do Egito. Você já deve ter ouvido a expressão se matar de trabalhar. Pois é. Por mais incrível que pareça, ela é mais literal do que muitos imaginam. Na China, por exemplo, existe um termo chamado gualaozi, destinado a classificar indivíduos que morreram por trabalhar além dos seus limites. E esses casos não são exceções, são mais comuns do que a gente imagina. Em 2014, a empresa controlada pelo Estado chinês, a China Radio International, divulgou o impressionante número de 1.600 chineses que morriam por dia por conta da excessiva carga horária de trabalho. Dentre esses muitos casos, podemos citar a história de Tian Fuley, um jovem de 26 anos que morreu em 2015 após trabalhar 12 horas por dia durante 7 dias por semana em uma fábrica de celulares da Apple. Segundo a família, Tian Fuley fazia horas extras para conseguir pagar as despesas do seu casamento marcado para maio daquele ano. Infelizmente, tal fenômeno de excessos não está restrito somente à China. No Japão existe o termo korashi para definir o mesmo problema. Na Europa existem casos de pessoas que morreram no ambiente de trabalho após jornadas desumanas. Na verdade, o mundo todo está correndo aceleradamente em busca de coisas sem levar em consideração a necessidade apontada desde a criação da humanidade do descanso semanal. É por isso que o sábado não é mais defendido apenas pelos religiosos. A lógica do descanso semanal, presente na lei de Deus, faz cada vez mais sentido em uma sociedade desesperadamente cansada. A lei proíbe trabalho secular no dia do sábado do Senhor. A atividade que constitui o ganha-pão deve ser interrompida. Nenhum trabalho que vise prazer ou proveito mundano é lícito nesse dia. Mas como Deus cessou o seu trabalho de criar e repousou no sábado e o abençoou, assim o ser humano deve deixar as ocupações da vida diária e dedicar essas sagradas horas a um saudável repouso, ao culto e às boas obras. Que você tenha um bom estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. Deus te abençoe e lembre-se de guardar o sábado do Senhor. Até a próxima semana. Tchau.